Boa noite, pessoal. A gente vai falar hoje sobre confecção de infraestrutura na PPR. Nosso grupo é composto por Ingrid Alves, Nathalie Dantas, Graziele Ribeiro, Bonique Mendes, Laís Maeli, Humberto Carvalho, Naade Dourado, Jerry Souza e Itane Pires. O primeiro slide aqui consiste em que consiste a PPR. Ela é uma estrutura metálica com suporte para dentes artificiais destinado à função estética, função mastigatória do paciente, prevenção de inclinação e migração de outros dentes também remanescentes, e ela também tem a função de balanceio muscular no complexo orofacial. As classificações, elas basicamente seguem a classificação de Kennedy, são divididas em 4 subclassificações, e a classificação ela nos dá regras tanto biomecânicas como também de estética. São 4 classificações. A classe 1, degentado posteriores bilateral, nossos molares não tem nenhum dos dois lados. A classe 2, ela é desdentado posterior unilateral, ou seja, ela só tem a falta de molares e pré-molares em um lado. A classe 3, geralmente ela é desdentado intercalar, ela tem ou molar ou um pré-molar em um dos dois lados e no outro lado não tem nenhum. E a classe 4, que ela é desdentado anterior. E observação, a classe 1, 2 e 3 não... elas possuem modificações em suas classificações, ou seja, você pode ser classe 1, modificação tal, classe 2, modificação tal. Princípios biomecânicos. Uma PPR deve respeitar esses 3 princípios: o princípio de retenção, o princípio de estabilidade e o princípio de suporte. O princípio de retenção é a resistência às forças que atuam sobre uma prótese no sentido cervico-oclusal durante a mastigação de alimentos pegajosos. O princípio de estabilidade é a resistência às forças que atuam sobre uma prótese no plano horizontal, decorrentes de contatos oclusais em planos inclinados. E o princípio de suporte, que é a resistência às forças que atuam sobre uma prótese no sentido óculo-cervical durante a mastigação de alimentos duros. O grampo é o elemento que promove retenção e estabilidade da PPR. Ele evita que ocorram os movimentos no sentido gengivo-oclusal e ocluso-gengival. Os princípios dele são retenção, reciprocidade, estabilidade, abraçamento, passividade e suporte. O grampo contínuo de Kennedy é utilizado em dentes anteriores na classe 1 e 2 de Kennedy. O grampo Anzol é um tipo de grampo circunferencial utilizado em molares, pré-molares, com modificações na classe 2 e 3 de Kennedy. Vou começar falando do grampo de Roache, que é um grampo de ação de ponta. Vou começar pelo grampo T, usado em incisivos caninos pré-molar e molar inferior, tipo U, que é utilizado em terceiro molar com coroa curta em dentes inferiores, tipo C, em pré-molar e molar inferior, o tipo I em caninos pré-molar e molar inferior e o tipo C em canino e premolar superior. Agora, vou falar sobre o grampo apoio-placa proximal, que é utilizado em extremidades livres, o grampo em 7 ou S, que é um tipo de grampo de ação de ponta usado em premolar com extremidade livre, o grampo de Ney número 2, que é para dente com coroa curta, um molar isolado, na classificação 4 de Kennedy, e o grampo de contenção, que é grampo quando utilizado em dente que está com mobilidade. Agora, galera, vamos falar um pouco sobre os apoios. A principal função dos apoios é de garantir que uma parte ou toda a força exercida sobre os dentes artificiais durante a mastigação seja transmitida aos dentes de suporte. Para que haja um encaixe desses apoios nos dentes de suporte, são feitos nichos na boca em dentes específicos pelo dentista. Esses nichos eles devem ser feitos em formato de colher, porque assim consegue fazer uma distribuição melhor das forças oclusais em direção à raiz do dente. Existem 2 tipos de apoio, o apoio direto e o apoio indireto. O apoio direto, ele é localizado diretamente ao lado dos espaços desdentados. Os apoios indiretos são localizados distantes dos apoios
dos espaços desdentados. A localização dos apoios, diretos ou indiretos, está relacionada com a localização dos espaços protéticos e da linha de fulcro da prótese. Em espaços desdentados intercalares, o ideal é que os dentes suportes recebam apoios diretos. Já em extremidades livres, tipo classe 1 ou classe 2 de Kennedy, é indicado que receba apoios indiretos. Em dentes isolados, com função de restabelecer ponto de contato proximal, os dentes pilares receberão apoios duplos, ou seja, 2 apoios diretos. Em espaços desdentados intercalares estendido, funciona da mesma maneira que extremidades livres. Usam-se apoios indiretos para evitar o torque direto sobre os dentes suporte. As celas são elementos da prótese parcial removível que serve para preencher os espaços protéticos, suportando e unindo os dentes artificiais entre si. Elas também podem ter a função de transmissão de forças mastigatórias sobre a fibromucosa. É importante que haja um espaço mínimo de 0,5 milímetros sob as redes metálicas para que a resina tenha uma resistência adequada. Já na presença de implantes ou no planejamento de futura colocação de implantes, será deixado um espaço maior, de 2 a 3 milímetros, abaixo das retenções. Os conectores são elementos que fazem a ligação ou união dos retentores entre si, rígida e bilateralmente. Tem como características a rigidez e a passividade. Podemos classificar os conectores em conectores maiores, elemento rígido que faz a conexão de todos os elementos da PPR, conformando sua estrutura, e os conectores menores, que são barras metálicas de ligação. Os tipos de conectores utilizados na maxila são a barra palatina anterior e posterior, que é usado em casos de classe 1 e 2, em casos de presença de tórax palatino, em casos de classe 3, com espaço protético amplo, e em casos de classe 4, quando se quer rigidez para garantir suporte posterior. Outro tipo é a barra palatina em U, que tem sua largura aumentada para 10 mm a 12 mm para garantir estrutura, e também em casos de tórax palatino posterior. Outra barra é a barra palatina única. A união dos conectores é feita diretamente na placa e também é indicado para pacientes classe 3. Outro tipo de conector é o conector em placa, que é indicado em casos de extremidade livre. Na mandíbula, o conector mais utilizado é a barra lingual. Esse conector não apresenta contato direto com os dentes, tem a largura de 4 mm e distância aproximada de 3 mm da gengiva marginal. Outro conector é a placa lingual, que apresenta-se em contato com os dentes remanescentes anteriores e é indicado para casos onde não apresenta espaço para a barra lingual. Também tem a barra vestibular, que é a barra de uso extremo, igual à barra lingual, porém por toda a vestibular. E agora, dando continuidade à apresentação do trabalho, vamos mostrar para vocês como é confeccionada a estrutura metálica de uma PPR. A prótese parcial removível tem o objetivo de desenvolver a estética, função mastigatória e a fonação, preservando as estruturas orais ainda existentes. O planejamento de uma PPR deve ser realizado por um profissional dentista em comum acordo com o técnico que irá realizar a fase laboratorial. Aqui temos o delineador, que é o principal instrumento usado para elaborar uma PPR que obedeça aos princípios biomecânicos. É o delineador que define a melhor trajetória para a remoção e também para o assentamento da prótese na boca, nos fornecendo também os pontos de melhor posicionamento dos componentes de uma estrutura de PPR. E aqui podemos acompanhar essa fase de delineamento. Confecção de alívios.
O alívio é feito com derretimento da cera 7 e serve para eliminar todas as retenções existentes no modelo. Ele deve acompanhar a direção da trajetória de inserção da estrutura na boca, impedindo assim a intrusão da estrutura metálica no tecido fibromucoso e auxiliando na duplicação do modelo de trabalho, evitando distorções e fraturas. Confecção de alívios. O alívio é feito com derretimento da cera 7 e serve para eliminar todas as retenções existentes no modelo. Ele deve acompanhar a direção da trajetória de inserção da estrutura na boca, impedindo assim a intrusão da estrutura metálica no tecido fibromucoso e auxiliando na duplicação do modelo de trabalho, evitando distorções e fraturas. Duplicação. Para a duplicação, utiliza-se um hidrocolóide reversível chamado AGA. O AGA é picado e aquecido em fogo brando até atingir o estado líquido, numa temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Depois de resfriar e chegar a 40 graus Celsius, ele é vertido lentamente sobre o modelo de trabalho aliviado, que está preso dentro da mufla. Após o modelo ficar resfriando por 2 horas, ele pode ser retirado com cuidado para preservar o negativo que se criou com o AGA. Com auxílio do vibrador, despeja-se o revestimento de forma lenta para não criar bolhas. Após a secagem, está pronto o modelo duplicado. Tratamento da superfície. Após o revestimento tomar presa, os modelos são desidratados na chapa quente, sendo assim banhados em cera previamente aquecida. O objetivo desse banho é aumentar a resistência do modelo e melhorar a fixação da cera utilizada para a escultura de armação. Escultura. Com o modelo em mãos, cada técnico seguirá uma técnica diferente de enceramento. Algumas ceras pré-fabricadas disponíveis no mercado facilitam muito esse trabalho do enceramento para a obtenção da escultura. Com a escultura pronta, recomenda-se que o dentista verifique e aprove. Após a aprovação, os condutos de alimentação são colocados sob o enceramento para direcionar o metal que foi feito. O conjunto é incluído com revestimento em um anel, que pode ser feito com folhas de papel. Após o revestimento tomar presa, ele é retirado do papel e colocado no forno para que a cera evapore. Assim, obtemos o molde exato da armação. A liga metálica do cobalto cromo é aquecida no cadinho pela chama do maçarico até atingir a temperatura ideal da fusão. Neste momento, o técnico retira o anel do fogo e posiciona na centrífuga, com a abertura voltada para o cadinho. Quando acionada a rotação, as forças atuantes injetam um metal dentro da cavidade do molde. A liga metálica se solidifica rapidamente no formato desejado. A estrutura metálica pode ser removida do revestimento quando o cilindro e a liga estiverem completamente resfriados. Na etapa do polimento, os condutos de alimentação são cortados com o disco de carborundum.
Depois, todas as partes da estrutura devem ser polidas com um disco de alta rotação. Na próxima etapa, polimos com a pedra rosa para polimento, uma etapa de muito cuidado e atenção. Polimos também com a borracha azul em roda. Após, com a borracha azul em ponta. E por fim, com a escova de feltro mais pasta de polimento para dar o acabamento. Agora que a armação está totalmente polida, está pronta para a prova na boca do paciente. E por fim, iremos recapitular um pouco sobre o protocolo clínico da confecção da PPR, onde na primeira sessão iremos fazer o exame clínico e radiográfico, a obtenção do modelo anatômico superior e modelo de estudo inferior, a desinfecção dos moldes, o delineamento do modelo de estudo, o planejamento da estrutura metálica e o preparo das guias de transferência. Na segunda sessão, iremos fazer o preparo da boca, que corresponde ao plano guia, área retentiva, adequação do equador protético e o preparo dos nichos, a obtenção do modelo de trabalho também, no qual iremos utilizar um material mais consistente para realizar a moldagem da extremidade livre, certo? Na terceira sessão, iremos realizar a prova da estrutura metálica, que seria conferir o desenho da estrutura, avaliar o acabamento, polimento e adaptação da estrutura. Após a prova da estrutura, realizar um alívio de cera sobre o modelo no espaço protético, remover a cera retida nas grades da cela, remover a estrutura do modelo e retirar a cera e as irregularidades da moldeira individual. Na quarta sessão, iremos avaliar o registro das relações maxilomandibulares, determinação da DVO e DVR, o ajuste do plano de orientação superior e inferior, ou seja, suporte labial, altura anterior no sentido vertical do plano oclusal, corredor bucal, e a seleção dos dentes artificiais, no qual iremos avaliar a marca comercial, cor, tamanho e forma. Na quinta sessão, iremos focar na prova dos dentes montados em cera, onde deverão ser avaliados pelo profissional a coincidência da linha média nos dentes superiores e inferiores, a linha do sorriso, o suporte do lábio, a cor dos dentes, a relação cêntrica e dimensão vertical e a seleção da cor da gengiva artificial. Na sexta sessão, já é a parte da instalação, onde após analisar a prótese fora da boca com relação à qualidade da acrilização, acabamento e polimento, procede-se à desinfecção delas, onde iremos observar a interferência da resina, observar se a prótese apresenta-se estável e confortável para o paciente e realizar os devidos ajustes oclusais, seguidos de orientações de higiene e de uso e conservação das próteses. Agradecemos a companhia de todos até aqui e até a próxima.